capítulo 12, de 4 a 11. Amém? Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso seminário de dons, que nós começamos ontem lá no grupo de oração Arca de Maria, falando sobre o dom de línguas e o dom de interpretação. Você que veio hoje e não estava ontem, nós não vamos tratar aqui hoje de uma pregação, mas de uma formação sobre o dom de ciência e o dom de sabedoria. Amém? A palavra de ciência, o dom de ciência ou palavra de ciência, ou também chamado de dom do conhecimento, porque a palavra ciência significa conhecimento. Mas aqui nós não vamos nos reportar, nós não vamos falar de um conhecimento humano, de uma ciência humana. Nós estamos falando de uma graça, de uma dádiva, de um carisma que Deus dá para a edificação da comunidade. A palavra de ciência, ela é percebida como uma certeza interior que chega à mente da pessoa que ora. Então, num momento de oração como esse, após um momento de oração em línguas, onde nós fazemos um momento de silêncio, nós percebemos dentro de nós uma certeza interior que Deus nos dá a respeito de algum problema, a respeito de alguma situação. Pode ser uma situação de cura, pode ser dentro do campo de uma situação de problema familiar, de uma pessoa estar precisando de uma libertação. Deus dá, naquele momento, uma palavra de ciência, ou uma visualização de ciência, para que seja manifestado naquela comunidade e para que aquele problema tenha uma cura, para que aquele problema seja diagnosticado. Então, o dom de ciência é uma revelação de Deus para a comunidade. E essa revelação pode ser por meio de uma palavra manifestada, pode ser também por meio de uma visualização, pode ser por meio de um sentimento interior, pode ser por meio de emoções que nós sentimos a respeito de algo que Deus está querendo fazer naquela situação, naquela pessoa ou naquela comunidade. O carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece. Olha só, é uma revelação sobrenatural. Como eu dizia ontem, esse dom, ele é um dom extraordinário, ele é um dom sobrenatural, significa que ele está acima da natureza humana. Esse conhecimento que nós estamos falando, essa revelação dessa ciência de Deus, não tem nada a ver com conhecimento adquirido pelo teu estudo, pelas tuas formações acadêmicas, pela tua psicologia, pela tua sociologia, pela tua teologia, não tem nada a ver com isso.
É dom de Deus, é graça de Deus, é uma revelação de Deus para que aquela comunidade seja sarada, para que o problema daquele grupo, daquela pessoa, tenha a sua causa revelada. Amém? Escute só. O dom de ciência revela uma situação, um fato, ou uma lembrança dolorosa relativa a acontecimentos passados ou presentes, problemas, feridas, ou qualquer outra matéria que não é do conhecimento de quem está orando, mas que é necessário saber naquele momento de oração pessoal, oração comunitária, ou quando se reza por alguém impondo as mãos. Não depende de informação, de bagagem cultural, não é filosofia, não é teologia, como estava dizendo. É dom gratuito de Deus. Então, olha só. Eu tenho certeza que você já esteve num dia, num grupo de oração, ou numa oração da renovação carismática, que alguém aqui na frente proclama uma cura que Deus está fazendo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão assim. Você veio num grupo de oração e alguém que estava ministrando disse: Deus está curando uma mulher disso, disso e disso. Aí você pode se perguntar: mas de onde que essa pessoa tirou isso? Quem disse para essa pessoa que Deus está fazendo tal coisa? É o dom de ciência que é manifestado pelo poder do Espírito Santo, e a gente sente moções do Espírito Santo. Tem pessoas que sentem no seu próprio corpo, uma moção de onde Deus está curando na comunidade. Tem pessoas que no momento que estão ministrando aqui, sentem dores nas costas. E pela moção do Espírito Santo, pelo dom de ciência, essa pessoa consegue interpretar que Deus está curando pessoas na comunidade com essas dores, com esses sintomas. Isso é dom de ciência. Muitas vezes nós estamos ministrando e nós sentimos as moções do Espírito Santo que nos conduz a levar o povo para uma oração de libertação, porque Deus, por meio daquela ciência profética, está dizendo que aquela comunidade precisa de libertação. Então, gente, o dom de ciência é um dos dons mais complexos de se explicar, porque vai falar de algo que é muito oculto a nós que somos humanos. Muitas e muitas vezes nós estamos dentro de um grupo de oração e nós não cremos nas moções de ciências que são proferidas, porque nós não conhecemos que existe esse dom. Muitas e muitas vezes nós achamos que é adivinhação, e não é adivinhação. Nós sentimos, quem tem esse dom sente as moções do Espírito Santo, que pode ser por meio de uma palavra que vem à sua mente. Você está orando por alguém, aquela pessoa tem uma causa que ela não te apresenta, aquela pessoa tem um problema que ela não quer colocar naquele momento de oração. E você, como humano, você não conhece os problemas, as situações da vida daquela pessoa. Mas quando você se coloca aberto ao Espírito Santo, de repente o Espírito Santo te dá uma palavra de ciência. E você proclama aquela palavra de ciência àquela pessoa. E muitas vezes, e todas as vezes que essa palavra de ciência ela for verdadeira, ela vai atingir no alvo aquele problema daquela pessoa. E depois nós vamos ver alguns fatos bíblicos que comprovam isso. O dom de ciência é o diagnóstico de Deus. Deus dá o diagnóstico, a causa de um problema, de uma doença, de um fato, de uma situação. Este dom faz com que a mente penetre nas verdades divinas, sem que empregue o esforço do raciocínio. Não é necessário a pessoa ficar se esforçando, pensando no qual é a causa, qual é o problema, porque Deus dá à pessoa que se abre ao Espírito Santo aquela revelação da causa daquele problema, por meio de uma palavra de ciência.
Através do dom da ciência, o Espírito Santo faz com que a pessoa entenda as coisas como Deus entende. Olha só. Você começa a entender aquela situação problemática como Deus está entendendo. Porque é Deus que está te dando o conhecimento, a ciência daquele problema. O dom de ciência é um fragmento da onisciência de Deus. Olha só, é um pequeno fragmento do conhecimento de Deus. E Deus quer compartilhar esse conhecimento, essa revelação para conosco. A palavra de ciência é um conhecimento sobrenatural que se recebe devido à graça, não é devido mérito. Escute bem, o dom de ciência não é por méritos que a pessoa recebe, é pela graça de Deus e pela abertura daquele que está na presença de Deus. Quem pode receber o dom de ciência? Aquele que é aberto ao Espírito Santo, aquele que clama ao Espírito Santo, que pede a Deus esse dom. A palavra de ciência é um conhecimento sobrenatural. Revela a raiz de um problema, ou o que Deus está fazendo, ou vai fazer entre o seu povo. Ontem vocês tiveram a experiência na comunidade São José, no nosso momento de oração, de uma visualização revelada, não tiveram? Quando por meio da nossa irmã Daniela, Deus mostrava para ela um grande deserto, seco, árido, como é próprio do deserto, e de repente naquele deserto começou a soprar um grande vento. Foi uma revelação de ciência, porque o que Deus estava querendo dizer com aquilo? Que muitos corações ali naquela comunidade estavam áridos, sem vida, sem esperança, mas que Deus estava soprando sobre cada um deles o seu vento impetuoso para levantar aquelas pessoas que estavam desanimadas. Uma visualização de ciência, o conhecimento de Deus que foi revelado. Meu irmão, silêncio. Pelo dom de ciência, Deus ensina ao homem sobre as suas verdades. Deus comunica ao homem informações que são impossíveis de se adquirir humanamente ou por conhecimento natural, pela razão. Deus ensina ao homem algo que está além do conhecimento do homem. Como é que eu vou conhecer? Preste atenção na palavra de Deus. Como é que eu, humano, cheio de pecado, vou conhecer aquilo que está no íntimo de uma outra pessoa, se eu sou pecador como ela? Então, não é bagagem de conhecimento humano, não é bagagem da razão humana, é uma graça de Deus, que Deus dá. Deus dá a pessoas que são pecadoras. Deus dá a pessoas não por méritos, mas pela graça dele, para que a comunidade seja curada, para que os problemas sejam revelados, para que as trevas deem espaço para a luz. Então, meus irmãos, esse dom é um dom muito importante para quem deseja servir o Senhor, porque você vai permitir que Deus se utilize da tua miséria, lhe dando o conhecimento que é dele, para que esse conhecimento chegue à raiz do problema da vida das pessoas. Então, o dom de ciência ou de conhecimento é também chamado dom de revelação, porque é uma revelação dada por Deus. A palavra de ciência, ela se distingue da ciência humana. A ciência humana, nós sabemos, é aquele conhecimento que a gente aprende por meio de uma formação acadêmica, de uma escola, por meio dos livros, das pesquisas. Mas o dom da palavra de ciência é uma revelação, é um dom, é uma dádiva particular sobre um fato singular e determinado. É uma revelação interior, compreensível para a pessoa que recebe. Eu digo para você que quando uma palavra de ciência vem na sua mente, no seu interior,
todo o seu corpo é tomado por uma unção sobrenatural de Deus. Quando eu recebo uma palavra de ciência, logo o meu corpo começa a tremer. Outras pessoas já têm outras reações. Outras pessoas, aquela palavra incomoda dentro de si. O coração começa a palpitar mais forte. Você sente que é algo fora do teu humano. E você tem que manifestar para que aquela comunidade seja sarada. A palavra vem à mente, sem que a pessoa se tenha preparado ou pensado. O dom de ciência pode vir acompanhado do dom da sabedoria. Sempre vem acompanhado pelo dom da sabedoria. O dom de ciência revela a situação, o problema. E o dom da sabedoria vai revelar como você vai agir quando aquela palavra foi revelada, aquele problema foi revelado. Então, olha para o teu irmão e diga, o dom de ciência, diga para ele, revela o problema. O dom de sabedoria revela como agir. Entenderam? Muito bem. Vamos continuar. O dom da ciência também pode se manifestar por meio de um entendimento, de um sentimento, por meio de uma imagem interior, que nós na renovação chamamos de visualização, por meio de uma percepção, de uma moção, acerca de determinadas realidades. Nesse caso, não seria uma palavra no sentido estrito, mas outro modo de compreensão espiritual. É também dom de ciência. Então, o dom de ciência não é só uma palavra que vem à sua mente, mas você também pode ter um sentimento. Você pode ter uma percepção do que Deus está fazendo, ou do que Deus está querendo fazer naquela pessoa que você está orando, ou naquele grupo. Vocês querem alguns exemplos da palavra de Deus sobre o dom de ciência? Lucas 1, 39 e 45. Não precisa nem abrir na Bíblia, não. Tá? Se você está anotando, anote. Lucas 1, 39 e 45. Maria vai na casa de Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, Maria diz para ela, Shalom. Não é isso? E aí Isabel é tomada do Espírito Santo. Ela fica cheia do Espírito Santo com o Shalom de Maria. E ela diz assim, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar? Mas quem foi que disse para Isabel que Maria estava grávida? Isabel morava nas montanhas, não tinha contato com Maria. Como que ela ficou sabendo que Maria estava grávida do menino Jesus? Naquela hora, Isabel recebeu o dom da ciência. O Espírito Santo encheu Isabel do conhecimento de Deus. E o próprio Espírito Santo revelou a Isabel que Maria estava grávida do seu Senhor Jesus Cristo. O dom de ciência. Amém? José, escute muito bem. José queria rejeitar Maria, porque de uma hora para outra Maria apareceu grávida e ele não tinha nenhum contato sexual com Maria. E ele quis secretamente rejeitar Maria, para não difamar Maria. E quando ele vai dormir, um anjo revela a ele em sonho que aquela gravidez de Maria era do Espírito Santo, era a ação do Espírito Santo. Não adivinha de nenhuma ação humana, mas do Espírito Santo. E ele muda completamente o pensamento dele, e ele toma Maria para a sua casa, toma Maria para a sua vida, e ele se torna o pai de Jesus. Mas ele teve uma revelação por meio de um sonho. Ele teve uma revelação de ciência e ele mudou completamente a história. Também é uma citação bíblica que nos revela o dom de ciência. Quando Jesus vai ao poço de Jacó e ele se encontra com aquela samaritana,
E ele começa a falar que ele era água viva, que ele é água viva, e a mulher não entende. E de repente, quando Jesus percebe que ela não está entendendo nada do diálogo, Jesus vê a ferida no coração daquela mulher, aquilo que destruía a vida daquela mulher, que tirava a alegria dela. E Jesus disse para ela: traga-me aqui o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: tu falaste a verdade, tu tiveste 5, que agora tu tens não é teu. E a mulher desaba, porque aquela palavra de ciência em Cristo Jesus revelou o problema, porque aquela mulher não era feliz, porque ela adulterava. E a mulher mudou a sua vida por meio de uma palavra de ciência de Jesus. Jesus foi no cerne do problema daquela mulher. Outra citação bíblica está em João 11, de 11 a 15, quando Jesus está pregando nas aldeias, na Galileia, e de repente Jesus disse para os discípulos: Lázaro está dormindo. O nosso amigo Lázaro dorme, e os discípulos pensavam que Jesus estava falando desse dormir natural nosso. E Jesus revela para eles: não, eu estou falando que Lázaro morreu. É preciso nós irmos ao seu encontro. Mas Jesus estava numa localidade completamente distante onde estava Lázaro. Jesus teve a ciência que Lázaro tinha morrido. O dom de ciência, meus irmãos. Aquela mulher que queria tocar em Jesus, porque há mais de 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E ela ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar, e ela disse: se eu tocar ao menos no manto dele, eu ficarei curada. Ela corre e toca no manto de Jesus, e Jesus teve um sentimento, que dele saiu uma força. Olha, o sentimento que nós estávamos falando, um sentimento, uma revelação de ciência, por meio daquele sentimento, do toque daquela mulher. E Jesus diz assim: alguém me tocou, quem me tocou? E os discípulos disseram: mas Senhor, o Senhor está cercado por tanta gente, como o Senhor diz, quem me tocou? Jesus diz: alguém tirou de mim uma força. Jesus teve um sentimento de ciência. Quando Jesus também pergunta para os discípulos: o que as pessoas aí fora estão dizendo ao meu respeito? O que eles estão dizendo? Quem que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és algum dos apóstolos, dos profetas. Aí Jesus diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que Pedro diz? O que Pedro diz? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, presente no meio de nós. E aí o que Jesus diz para ele? Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aquela palavra que Pedro proclamou a Jesus foi uma palavra de ciência. De ciência. Deus deu a Pedro o conhecimento exato de quem era Jesus. Exato de quem era Jesus. A cura do paralítico, Lucas 5, 17 e 26 é uma outra prova. Quando Jesus estava numa casa como essa, num lugar fechado, muita gente, eles não podiam entrar. E 4 homens levando um homem aleijado ali, não viram por onde entrar. Eles abriram um telhado e trouxeram aquele homem, abaixaram aquele homem pelo telhado onde Jesus estava. A primeira coisa que Jesus disse para aquele homem paralítico foi: os teus pecados estão perdoados. Ora, mas o homem não precisava, não era de cura? Jesus foi perdoar os pecados, mas Jesus teve o dom de ciência, que toda aquela paralisia daquele homem era em decorrência dos seus pecados. O dom de ciência. A cura do filho de um oficial é uma outra, última, que nós vamos falar. Aquele oficial vê Jesus passando por aquelas ruas e começa a gritar: o meu filho está morrendo, Senhor, vamos à minha casa, o meu filho está morrendo, o Senhor precisa ir à minha casa. E Jesus diz: vai, o teu filho está bem.
E quando aquele homem volta para casa, ele encontra os servos dele dizendo: calma, o teu filho está bem. Olha, Jesus estava distante da casa daquele oficial, mas Jesus, por meio de uma moção de ciência, revelou e proclamou a bênção na vida daquele jovem. Então, minha gente, é importante esse dom para a nossa comunidade, sim ou não? Ele é extremamente importante, porque nos dias de hoje, esse Jesus que nós pregamos, ele continua sendo o mesmo, e ele quer agir por meio de nós, da mesma forma que ele agiu por meio dos discípulos. Deus quer nos dar o dom da ciência, para que nós possamos conhecer quais são os males que o mundo de hoje tem, que as pessoas que chegam no nosso grupo de oração têm, que as pessoas que chegam na igreja têm. Quais são as necessidades das pessoas? Nós precisamos ser abertos ao Espírito Santo para que Deus nos revele, para que o povo de Deus volte para casa curado, libertado, as suas causas, as suas prisões. Nós precisamos pedir esse dom nessa noite. E esse dom, ele pode ser útil até para nós mesmos, na nossa oração pessoal. Quando você estiver passando por um problema, a revelação dos seus problemas, aqueles problemas que você desconhece, a origem na sua vida, você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade, se na tua oração pessoal, você pedir o Espírito Santo, a ciência, a palavra de ciência, as moções de ciências, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar o conhecimento de quais são os problemas da tua vida, onde precisa ser mudado, onde precisa ser consertado, onde a mão de Deus tem que agir na tua vida. Então, o dom de ciência também pode acontecer na tua oração pessoal. O dom de ciência também, ele acontece no momento de imposição de mãos. Nós estamos orando pelas pessoas e Deus te dá uma palavra de ciência, ou uma revelação de ciência, e você proclama para aquela pessoa. E antes de proclamar, você tem que pedir o dom do discernimento. Você tem que discernir se é realmente uma palavra de ciência verdadeira. E numa reunião de oração como essa, quantas e quantas vezes nós estamos aqui ministrando e nós estamos sentindo como que a comunidade está. Muitas vezes nós conversamos entre nós e falamos: hoje as pessoas estavam mais livres para Deus. Outras vezes a gente conversa e sente que as pessoas estavam mais fechadas para Deus. É uma revelação de ciência. É um dom de ciência. Quais são os dons que auxiliam o dom da ciência? Para terminar, a sabedoria. O principal dom que auxilia o dom de ciência é o dom da sabedoria. Porque nós já falamos, o dom de ciência revela o problema, revela as causas. E o dom de sabedoria vai esclarecer para você que ora, como que você deve agir. Qual é o teu proceder quando Deus revelou um problema, uma situação? O dom de sabedoria vai te dizer: é por aqui que você deve agir. Um outro dom que é auxiliar do dom de ciência é o discernimento. Gente, para mim em particular, o dom do discernimento, ele é o mais essencial dos dons. Porque a pessoa pode ter todos os dons, se ela não tiver, o discernimento vai ferir todos os outros dons, vai fazer que os outros dons se percam. Por isso o discernimento, ele é essencial. Este carisma ajuda a descobrir o sentido das revelações dadas por Deus. Então, o dom do discernimento também é um dom auxiliar do dom de ciência. E o último, o sigilo. Quem ora pelas pessoas, quem tem um dom de ciência, precisa ser uma pessoa sigilosa, porque Deus vai te dar a palavra de ciência a respeito de problemas íntimos da vida da pessoa, problemas particulares da outra pessoa, e você tem que ser uma pessoa sigilosa para manter a privacidade da vida daquela pessoa. Amém? E por fim, o dom da sabedoria, para fechar. Não vamos adentrar muito não. Essa sabedoria é a sabedoria divina, sabedoria de Deus. Não é uma sabedoria humana. Gente, no mundo que nós estamos vivendo, escuta bem o que eu estou falando, tem muitos jovens aqui. Você não precisa só da sabedoria humana.
Se você ficar só na sabedoria humana, você vai se perder. O que eu quero dizer com isso? Não basta só os teus estudos acadêmicos. Não basta só você fazer uma faculdade. Não basta. Porque a sabedoria do mundo vai passar. O que você necessita é ser um jovem cheio da sabedoria de Deus. Da sabedoria que Deus deu a Salomão. Salomão que disse assim: Senhor, tu me deste todos os tesouros do templo. Tu me deste, eu sou um homem rico, mas eu trocaria toda essa minha riqueza pela tua sabedoria. Me dá sabedoria, Jesus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. O mundo de hoje exige que nós sejamos homens e mulheres sábios. Sábios, para que nós possamos discernir o que é bom para nós e o que não é bom para nós. É o mundo, gente, onde muito conhecimento está sendo levantado para a tua vida. Quantas informações nós temos no dia a dia para nós, mas se nós não tivermos a sabedoria que vem de Deus, nós vamos engolir esses conhecimentos que vêm do mundo, e nós vamos acabando perdendo a fé. Então nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo. Sabedoria que vem de Deus, porque se você tiver a sabedoria de Deus, você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Quem quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, levanta a mão e diga eu. Pega comigo para a gente terminar, Tiago, capítulo 1. Lá no final da Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos concluir com essa citação bíblica. Tiago, carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, amém? Gente, é preciso ter um pouquinho de paciência, porque seminário de dons no grupo de oração a gente vai adiantar um pouquinho, tá? A gente vai passar um pouco do horário. Se alguém de vós necessita de sabedoria, o que é para fazer aí, diz a palavra? Está fraco. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se a uma onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Então olha o que a palavra está dizendo. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E peça com fé. Amém? O que é o dom de ciência? O que é o dom de ciência? O que é o dom de ciência? Ou nós temos que começar tudo de novo? É um dom que revela a causa dos problemas que estão atingindo as pessoas no mundo de hoje, não é verdade? E o dom de sabedoria é o dom que vai ensinar como agir quando a gente sabe as causas. Exemplo, eu vou orar aqui pelo Edielso. Orei pelo Edielso. Deus me deu uma palavra de ciência. Eu transmiti essa palavra, irmão. Deus está me dando essa palavra a respeito de sua vida. E ele sente que aquela palavra é uma palavra de Deus. E ele diz, realmente, essa palavra, ela tem sentido na minha vida. O que a gente vai fazer agora? Pedir a Deus o dom da sabedoria, para a gente saber para onde a gente vai conduzir a oração, para que aquele irmão receba a cura que vem de Deus. Amém? Deu para entender? Levanta o teu braço e diga, eu quero, Senhor. Eu quero o dom de ciência. Eu quero o dom da sabedoria. Eu quero o teu Espírito Santo, Senhor. Vai ficando em pé agora.